Oi, gente. Muitas pessoas perguntam para mim o seguinte: pastor, essa pandemia é algo que Deus permitiu ou algo que Deus determinou, decretou? Na mentalidade teológica do nosso país, a tendência é o pessoal acreditar que essa pandemia, assim como outras tragédias que vemos por aí, foi permitida por Deus. Essa é a linguagem que usam. Então a ideia que nos vem à mente mais ou menos é a seguinte: essa pandemia, Deus viu essa pandemia lá no horizonte ali do futuro e ele decidiu: será que eu deixo essa pandemia que está por vir, será que eu deixo ela acontecer ou eu não deixo ela acontecer? Eu acho que eu vou deixar, acho que não vou deixar. E aí ele permite ou deixa de permitir, aí tendo as suas razões para isso. Essa ideia que é intuitiva, né, é mais uma intuição da cabeça das pessoas, essa ideia não está presente na Bíblia, especialmente quando nós falamos sobre tragédias que sobrevêm a regiões, a países ou mesmo o mundo todo. E para descobrir isso, para perceber que essa ideia de permissão na realidade não se encaixa no ensino bíblico quando se fala sobre essas coisas, basta você se lembrar de alguns episódios da Bíblia que todo mundo conhece. Eu enumerei alguns, Nós temos aí o dilúvio de Gênesis. Esse dilúvio foi permitido ou foi decretado? Foi decretado. Deus estabeleceu que esse dilúvio iria acontecer. Ele decidiu, ele planejou, ele determinou que o dilúvio acontecesse. A destruição de Sodoma e Gomorra, a peste que veio nos dias de Davi por ocasião do recenseamento do povo, as 10 pragas do Egito, a praga dos gafanhotos ali mencionada por Joel, a fome dos dias de Elias, que veio sobre Israel nos dias de Elias. Essas coisas todas não foram permitidas por Deus. Quando nós lemos o texto bíblico, nós percebemos que essas coisas, em vez de serem permitidas por Deus, foram estabelecidas, fixadas, determinadas, planejadas por Deus e mais, foram também executadas por ele. Ele planejou e ele executou. E para mostrar isso para vocês, dar um exemplo mais claro na Bíblia, eu quero mostrar para vocês o texto de Gênesis 41, 32. E o contexto dessa passagem é o seguinte: você se lembra da história de José no Egito. José, ele tinha a capacidade dada por Deus de interpretar sonhos. E Faraó, na época, teve 2 sonhos. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E depois sonhou com 7 espigas fortes sendo devoradas por 7 espigas fracas. Então ele ficou na dúvida do que esse sonho significa e tudo mais, e descobriu que havia um jovenzinho preso lá e que esse jovem poderia interpretar seu sonho. José então aparece diante de Faraó, comparece diante dele e diz a ele a interpretação. Diz o seguinte: olha, essas 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, assim como as 7 espigas fortes são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas e as 7 espigas fracas que devoram as 7 espigas fortes são 7 anos de fome que vão vir sobre todo o mundo. E então, por causa da interpretação desse sonho, José foi alçado à posição de governador do Egito. Eu quero destacar para vocês, dentro dessa história, eu quero destacar o texto de Gênesis 41, no versículo 32, porque esse versículo resume muito bem a teologia bíblica acerca desses assuntos. Veja o que diz aqui o texto em Gênesis 41, versículo 32. Diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. É interessante essa tradução aqui da Revista Atualizada, porque essa tradução expressa exatamente o sentido do termo hebraico usado aqui. José está dizendo que os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome eram coisas que tinham sido fixadas, estabelecidas, fixadas
expressamente por Deus e havia um grau de certeza simplesmente absoluto na ocorrência delas, porque Deus havia estabelecido. O texto diz, porque a coisa é estabelecida por Deus, e ele prossegue, ele diz, e Deus se apressa a fazê-la, ou seja, além dele ter estabelecido isso, ele também é o executor, ele seria o executor disso, ele realizaria isso. E de fato tudo isso aconteceu, vieram 7 anos de fartura, vieram 7 anos de fome sobre todo mundo. Então, à luz da Bíblia, quem estabelece essas coisas e quem executa essas coisas é o próprio Deus. Isso, é claro, não anula a responsabilidade dos agentes, das pessoas que às vezes causam essas coisas. É claro que no caso de um terremoto, de um furacão, não há ninguém responsável. Mas no caso de um vírus, como nós vimos aí o vírus chinês, parece que existem aí pessoas responsáveis sim, há aí um regime comunista fechado, que sonega informações, e ouvimos essas coisas todas. Parece que existem sim pessoas responsáveis aí pela disseminação disso aí para chegar ao ponto em que chegou. Mas o fato de Deus ter determinado isso não anula a responsabilidade dessas pessoas. E o fato dessas pessoas terem agido, desses governos, ou desse governo ter agido como agiu, não anula também a determinação de Deus. Aí você pergunta, mas como é que fica isso, a determinação de Deus e a responsabilidade das pessoas que foram, por assim dizer, usadas por Ele para cumprir o seu plano? Bem, esse problema é um problema que o profeta Abacuque vai responder, e nós não temos tempo aqui de tratar dos ensinos do profeta Abacuque. Quem sabe num outro vídeo. Mas eu quero destacar essa verdade aqui para vocês com o seguinte objetivo: não só mudar aí a sua cabeça para que você assimile um ensino teológico que, a nosso ver, é claro em toda a Bíblia, mas para que você também encontre algum grau de consolo. Em que sentido? Você pode dizer, mas pastor Marcos, como é que eu posso me sentir consolado por um ensino como esse? É muito simples. Se Deus planeja essas tragédias, então essas coisas não acontecem ao acaso. Existe uma mente inteligente, sábia, santa, justa por trás disso tudo. Existe um plano que é bom, que é proveitoso, e há propósito nisso. Nós não sabemos quais são os propósitos que Deus vai atingir ou que Ele quer atingir com a realização, com a execução desse plano. Mas nós podemos ter certeza que os seus alvos são santos, justos, bons e proveitosos, e Ele há de alcançar esses alvos. Talvez na sua vida em particular, você que está me ouvindo, talvez na igreja evangélica espalhada pelo mundo, talvez até na vida de muitos incrédulos que serão atraídos para a sua graça. Enfim, nós não sabemos, mas podemos descansar dizendo o seguinte: olha, se essa tragédia aconteceu, se essa pandemia está aí, nós podemos ter certeza, o Senhor determinou isso e o Senhor também tem executado isso para atingir os seus propósitos. E isso deve apaziguar o nosso coração. Outra coisa importante também: os exemplos todos que eu dei, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, a seca dos dias de Elias, a peste nos dias do recenseamento de Davi, os gafanhotos, tudo isso aí, a praga dos gafanhotos dos dias de Joel, tudo isso aí teve um começo e um fim. Ou seja, no plano de Deus, essas tragédias, elas têm data marcada para começar e tem data marcada para terminar. Um exemplo clássico é a grande tribulação, algo que vai acontecer no futuro. Serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tragédias que vão se abater sobre o mundo inteiro. Mas a Bíblia mostra, Deus planejou isso, revelou isso, e Ele vai executar isso, e isso vai ter um começo, e isso vai ter um fim. Tem data para começar, tem data para terminar. Então descanse. Se isso está debaixo do decreto de Deus, isso teve data para começar, e isso vai ter data para terminar. Que o Senhor nos dê forças para perseverarmos debaixo da sua proteção e da fé nele, que é o nosso guardião. Que Deus nos dê forças para perseverar na fé nele, sabendo que ele tem o controle de todas as coisas. É isso que eu queria deixar nesse vídeo bem rapidinho para você. Eu queria te pedir rapidinho 2 coisinhas: que você se inscreva no meu canal, Marcos Granconato, e você se inscreva no canal da Igreja Batista Redenção.
Se inscreva nesses 2 canais, por favor, são canais pequenos ainda, estamos contando aí com o seu apoio, são canais pequenos e nós pedimos para que você se inscreva, dê lá o seu like e compartilhe, tá bom? Obrigado e tchau!